Dado esse recorte histórico que nós fizemos, o que a gente tira deles, né? A gente já pode tirar alguns tipos de agentes. Esses tipos de agente, se vocês olharem o que a gente está vendo hoje de repercussão, a gente não explorou nem 1% ainda, né? Eu quero trabalhar com alguns deles para vocês verem a questão da importância, né? O primeiro deles são os agentes do tipo reativo simples. Ele tem uma percepção, ele tem uma reação. Ou seja, pedir para fazer um texto, pedir para fazer um e-mail, pedir para consultar um preço, pedir para olhar uma tabela específica no banco de dados, né? Mas o que está por trás disso? Já está uma concepção baseada em heurística, em capacidade de entendimento de decisão, em campo de espaço vetorial matemático. Então a gente já tem uma álgebra bem fundamentada. Parece algo simples, mas já é um avanço muito grande em função daquilo que eu falei nas nossas aulas passadas, né? O segundo tipo são os reativos baseados em modelos. Então eu uso um modelo, por exemplo, uma simulação de Monte Carlo, um tipo de equação matemática regressiva de classificação, de distância, e aí eu faço uma percepção, a gente recebe a percepção e ele reage baseado num modelo matemático, num modelo de mundo que foi concebido, que pode ser tanto simples, baseado em regras heurísticas, tanto complexo quanto baseado em modelos estocásticos, modelos matemáticos complexos, que vão desde sistemas de física quântica, né, mecânica dos fluidos ou coisas bem relevantes. Mas até então eu tenho sistemas que são perceptivos, reagem, mas eles ainda não têm objetivos, né? Então, quando eu tenho sistemas baseados em objetivos, é interessante porque eu já começo a colocar eles dentro de um quadrante muito claro, que é um espaço onde eles vão trabalhar. Isso muda bastante a nossa concepção, porque tudo que a gente está fazendo hoje de agentes, ele está dando resultado e tem todo esse boom porque ele é baseado em objetivos muito claros. E a gente percebeu que a matemática, quando eu digo assim, faça alguma coisa em aberto, é, é algo é algo muito mais. A probabilidade de ter uma resposta é muito. Uma resposta assertiva é muito menor do que se eu tiver uma probabilidade de algo baseado em objetivos muito claros. E essa concepção de separação dos agentes, que a gente vai ver, né, depois dos tipos, faz muito sentido para diminuir o espaço vetorial onde a matemática vai se dar na probabilidade, né? Então, quando eu estou baseado em objetivos, tarefas e atividades muito mais claras, ele consegue já ter uma assertividade, uma performance, um resultado bem maior, tá? E a gente vai para o quarto limiar, que seria os agentes baseados em utilidade, né? Se a gente for olhar, e até o que eu quero fazer junto com vocês, Perplexity, me fale sobre o campo de estudo da utilidade. Conceito, estrutura e raciocínios científicos. Tá? Não somente econômica, mas em diversas áreas. Se a gente olhar junto, né, a questão do conceito científico, filosófico e de ciência da computação da utilidade, a gente vai ver que ela tem um aprofundamento muito grande
e uma perspectiva que nos traz uma série de possibilidades, tá? Então, a utilidade ela é usada como raciocínio em diversas áreas, e eu quero trazer isso com vocês aqui, porque eu acho que é bem interessante da gente olhar, né, essas diversas facetas da utilidade, né? Porque parece algo muito simples, mas é super interdisciplinar, né? E ela tem essa, ó, em sua essência, a utilidade refere-se à capacidade que algo tem de satisfazer necessidades, proporcionar benefícios ou gerar valor para indivíduos ou grupos. Quando a gente está falando de agentes, eles incorporam esse conceito, né? Então a gente tem aqui uma definição fundamental de utilidade, é uma propriedade existente em qualquer coisa que tende a produzir ou proporcionar benefício, vantagem. Extrapole isso por campo dos agentes, ou questão de recompensa, né? Então está intrinsecamente relacionado à ideia de valor subjetivo. Então é subjetivo para aquele campo, né? E aí a gente tem as raízes dele na filosofia moral e política, ao surgimento do utilitarismo, né? Principalmente com o economista Stuart Mill, que estabeleceu esse princípio da utilidade. E aqui eu queria trazer alguns elementos, né? Que utilidade nós estamos falando? Tem utilidade total, a utilidade marginal, que é o ganho do acréscimo, ordinal, ou seja, com uma ordem bem estabelecida. E tudo isso eu quero que vocês façam um paralelo comigo com os agentes. Tem tudo a ver o conceito de utilidade com o que nós estamos vivendo hoje sobre agentes, né? Cardinal, que é botar uma grandeza numeral, e utilidade esperada, aquilo que eu estou esperando no futuro, né? Outra questão são os princípios fundamentais, maximização de utilidade, utilidade e escassez, maior bem para o maior número, raciocínios científicos, né? Métodos de mensuração, modelagem matemática e aplicações, que é onde eu queria chegar, né? Tanto na economia, pela teoria da demanda, que está baseada nessa questão da utilidade, é muito utilizado. Na filosofia, que usa muito essa questão de utilitarismo, né? Na psicologia, principalmente a questão de psicologia positiva, teoria da decisão e como a gente é influenciado por essa questão de utilidade no comportamento, né? Engenharia e tecnologia no design, medicina e saúde. Na medicina, por exemplo, baseada em evidências, tem muito dessa abordagem de utilidade. E no campo de humanas, né? Ciências sociais, na antropologia, como diferentes culturas percebem essa questão de utilidade, educação e pedagogia, né? Então, por que eu estou trazendo isso? Isso nos traz uma carga muito grande de resultado, onde a gente usa a utilidade como um meio de ferramenta da ciência da computação para utilizar algoritmos que melhorem a utilidade dos agentes, mas nos traz, por outro lado, uma grande complexidade. Essa dualidade entre performance e complexidade nos leva a um novo nível de agentes, que seria o Self-Learning Reasoning Agents, né? Que são os agentes movidos por aprendizagem. E aí não é somente eu ter um movimento simples ou um movimento baseado em um objetivo ou ser útil dentro daquele espectro espacial, vetorial, matemático que eu estou trabalhando. Mas é sim com o dinamismo do ambiente, das inserções e do que eu estou aprendendo, ele começar a ter um autorraciocínio e fazer uma crítica para os seus erros
crítica para os seus movimentos e também entender que é possível ele próprio melhorar, diminuindo alucinações, melhorando os guardrails com segurança, entendendo melhor as entidades por meio dos roteamentos dinâmicos. Então, muitas coisas do que a gente está trabalhando de ferramentas de agentes, elas estão baseadas em fundamentos científicos que vêm ao longo de séculos. E isso que eu queria trazer para vocês nessa aula, nessa perspectiva de quais são os tipos científicos de agentes de IA, ok?